Eu tenho o costume de começar agora o ano sempre com essa figura ilustre aqui do meu lado. Querida Leni Almeida, astróloga, numeróloga, taróloga, terapeuta holística, que faz um trabalho dos 3 estudos maravilhoso. Começamos o ano passado com ela e esse ano o pessoal já estava pedindo. Comecei atrasado esse ano, hein, Leni, com você? Ainda estamos em janeiro. Ainda dá tempo, não dá? Sossega. É sempre tempo. Segundo a astrologia, o ano só começa em março. É verdade. Não é? É que nós nos condicionamos a seguir o calendário, como nós estávamos falando, que o dia 1º de janeiro é o Ubum, os fogos de artifícios. Mas não é. Condicionamos a esse início para se falar dos nossos prognósticos, perspectivas e tudo mais. Para esse ano de 2018, é claro. Vamos começar falando do número que vai reger o nosso mundo, o nosso país. O que você vê agora para esse ano? Bom, é interessante dizer para as pessoas que a soma do número do ano, 2018, resulta no número 11. O número 11, Cláudio, ele é muito importante, tanto dentro da matemática, porque ele é um número primo, e da numerologia pitagórica, ele é o número mestre. Eu costumo dar um exemplo muito simplório de como esse número é fantástico, é maravilhoso na nossa vida. Eu costumo até usar uma frase de que ele é o beijo de Deus na nossa testa. Quem o tem carrega uma sorte impressionante. E se estamos com ele em algum momento da vida, também temos essa mesma condição. O que ele tem na sua figura, posso mostrar a figura? Pode, claro. Porque como eu faço aquilo que você comentou, a analogia com a astrologia, a numerologia e o tarô, na carta do tarô que representa o número 11 é a força, que é uma mulher dominando um leão pela boca. Isso é humanamente possível, é claro. Porém, qual é o grande mérito desta carta para o nosso momento? Dominar todas as coisas através do jogo de cintura, da flexibilidade, da compaixão, da habilidade, mas acima de tudo de não precisar emitir a força bruta, a austeridade, a guerra, não é? Porque é um momento em que a vida está gritando para que tenhamos paz. O que você sente no nosso país esse ano, hein? Olha, o Brasil está saindo do número 8, que é o número da faxina, que é o número que tudo aquilo que está no oculto, na obscuridade. O número 8 nas cartas do tarô é a justiça. É o que nós estamos vivendo efetivamente neste momento. Uma grande busca pela justiça, onde as instituições estão sendo vasculhadas, estão sendo investigadas. Então, o Brasil está vivendo aquilo que ele precisa viver. Aí, o que nós temos para este momento? Um amadurecimento, uma consciência, uma parada obrigatória para que se tenha uma visão melhor do que se vai fazer depois. Porque o número 9 tem a prerrogativa de agora é hora de fechar o ciclo, agora é hora de concluir determinadas coisas, agora é hora de finalizar aquilo que estava em processo de desordem. Vamos falar um pouquinho das personalidades do nosso país, políticos principalmente. Tem alguns aí que estão precisando apanhar. Brincadeira. Não vamos falar de Lula no programa. Vamos pular o Lula, Leni? Vamos. Pular. Vamos falar dos outros que estão numa condição diferente. Um pouco mais favoráveis. O nome mais falado do Brasil, seja bem ou mal, Jair Bolsonaro. O que você tá vendo pra esse cara? Olha, eu até comentei em outros programas que ele tem a regência do número 8. O número 8 dele, da persona dele, da alma dele, é número 8. Como eu já comentei agora há pouco, o número 8 é o número da justiça. Então,
O número 8, ele traz como premissa para uma pessoa que tem esse número a necessidade de olhar sempre os dois lados da história. Olhar sempre as questões pelo positivo e negativo. Então, eu não conheço a história do Bolsonaro como pessoa, como político, mas no quesito numerologia, ele tem um número que traz a busca da ordem, a busca do equilíbrio, a necessidade de olhar para a família. Ele é tradicional, ele é convencional, ele é metódico, ele é ariano, né? Ele pode passar por algumas controvérsias, por alguns prejuízos, por algumas rupturas, pode. Mas a partir do aniversário dele, no dia 21 de março, ele entra com o número 9, que é o mesmo número do Brasil. Então existe uma consonância. Bolsonaro, Brasil. Porque o Brasil está com o número 9 também a partir do momento do aniversário dele em 7 de setembro. Se as eleições são em outubro, eles vão estar alinhados. Eles vão estar criando um caminho com uma singularidade, com uma direção para o mesmo foco, para a mesma proposta. E aí é onde nós temos a perspectiva dele ser visto, ou dele empenhar-se, ou de criar uma egrégora muito boa em volta dele, inclusive de pessoas acreditando nessa proposta de ser justo, de ser objetivo, de ser tradicional, convencional, família, tudo mais, provavelmente para resgatar aquilo que nós nos perdemos. Nosso presidente Michel Temer vai passar por situações bastante complicadas esse ano, não só moralmente, como fisicamente, como eu posso até assegurar que o lixo vem à tona, provocando alguns desconfortos em vários setores da vida dele, inclusive de coisas que vão vir à tona, de coisas que podem gerar, inclusive, uma quebra da imagem, uma quebra de valores que ele tentou construir nesses últimos 15 anos. Nós temos duas figuras também. PSDB, os dois são do PSDB, né? O Geraldo Alckmin e o Dória. Tá, estão aqui. Ok. O Dória tem um número de líder, tá? Eu até fiz uma analogia com o Dória, que ele é um líder, que ele trabalha a liderança de uma forma eficaz, encabeçando, conduzindo, trabalhando a coisa dentro desse processo. É provável que ele comece a plantar uma história próspera para os anos vindouros, né? Mas esse ano é um ano em que ele ainda tem algumas dificuldades de assentar, de consolidar a imagem dele. Mesmo que ele esteja na maior cidade do país, ele pode ter alguns percalços a enfrentar. Mas se ele tiver a necessidade de buscar um outro caminho fora a Prefeitura de São Paulo, ele tem boas chances. Mas a presidência não. Presidência ainda não. E o Geraldo Alckmin? O Geraldo Alckmin, eu considero, dentro da numerologia, uma pessoa boa. Óbvio, a gente não vai levantar a questão de caráter, que não é a nossa pretensão. Dentro do que o Alckmin está vivendo, ele pode sofrer algumas decepções, ele pode passar por alguns prejuízos grandes, ele pode, inclusive, vivenciar alguns desapontamentos e ficar muito mais retraído diante da pretensão de seguir em frente. Eu acredito que até outubro muita água rola ainda por debaixo da ponte do Alckmin. É claro, chegou a melhor hora, que todo mundo quer saber, quer falar dos signos, como vai ser a minha vida, como vai ser o meu signo nesse ano. Vamos começar pelo meu signo? Dá pra começar, né? Áries. Primeiro, né? Não tem como começar de outro, né? Bonitão. É o seguinte, Áries viverá um momento de muito trabalho, de muita luta, de muito esforço, e se quiser consolidar uma história profissional
de prosperidade, a hora é agora. Qual é o maior desafio do Áries? Lidar com as ações de forma sutil e principalmente onde ele esteja encabeçando alguma coisa. A melhor fonte para o ariano é habilidade e reter um pouco a impulsividade. Mas que ele vai ter sorte, vai. Que bom! Touro! O touro está num momento muito interessante. Aquilo que ele plantou, ele vai colher. Aquilo que ele construiu, ele vai usufruir. E mais ainda, como ele precisa da estabilidade, da segurança, ele vai querer colocar isso como premissa para a vida dele. Eu quero uma estabilidade. E ele vai sentir um desejo muito grande de arrumar a vida de uma forma confiante e confortável. Tá? Gêmeos. O Gêmeos, ele vai precisar entender quem são os amigos, o que a família representa para ele, como ele vai se posicionar diante de algumas escolhas e que tipo de desafio ou prioridade ele vai se propor. Porque é um ano em que ele vai precisar olhar os grupos e olhar o que cada pessoa desses grupos traz para ele, mas principalmente como ele vai retribuir a esses grupos, porque é um momento muito importante dele colocar validade nas relações, principalmente nas relações de amizade e no vínculo social. Interessante, Gêmeos, hein? Nota aí, Câncer. Câncer né? A busca do prazer, da motivação, do entusiasmo, da autoestima, do amor próprio, emagrecer, tudo bem. Olhar em torno dos relacionamentos, tanto da família quanto daquilo que é prioritário para conquistar o progresso, a expansão das ideias e não ter medo de tomar decisões confiantes, assertivas. O grande mérito do canceriano hoje é ele ser assertivo. Muito importante. Leoninos, para vocês, como que vai ser para Leão? Leonino, ele vai ter uma autocobrança grande, porque ele vai querer usar as ferramentas que ele tem de autonomia, de progresso, de liberdade, de autoestima, em que o belo, o bonito e o prazeroso estão em favor dele. Ele vai entender que tudo isso pode ser feito com planejamento. O grande mérito do leonino é planejar, para não dar um tiro no pé na busca de uma série de coisas e não escolher aquilo que ele pode dirigir com confiança, coerência e permanência. Ele não pode soltar todas as ideias e não focalizar aquilo que é melhor para ele. Virgem. O virginiano, ele precisa ser mais leve e ousar um pouco mais. A ousadia do virginiano vai permitir que ele se torne mais confiante. O que eu faço hoje, mesmo que pareça aos olhos dos outros loucura, ousadia, é aquilo que me permite entender como eu agi antes, como eu vou agir agora. A espiritualidade vai ser um ponto muito importante para o virginiano esse ano. Olha só que interessante. Agora, Libra. O libriano, ele vai precisar pensar, como o libriano é regido pela balança, né? Os dois pontos, os pesos e as medidas, a grande sacada do libriano é: quais são as suas intenções? O que é prioritário para você? Como é que você está concluindo as coisas que você começou? Será que você está preparado para um relacionamento, que é o propósito da vida do libriano, estar junto, agregar, casar, construir vínculos? Mas é um ano em que a vida vai dizer assim: para que você chegue a essa condição, você também vai precisar se construir e não se colocar à mercê do outro, como se o outro viesse lhe salvar. Escorpião. O escorpião, ele vai ter que se aventurar menos e se encorajar para saber o tempero ideal para todas as coisas, tá? Então, o escorpiano, primeiro ele vai precisar colocar ordem na casa, porque ele teve um momento aí de sorte, mas ele vai precisar entender que qualquer atitude que ele tenha agora, ele vai precisar ser extremamente prudente, coerente e com decisões também muito seguras. Sagitarianos.
O sagitariano vai ter um momento de arrumação de casa, Olha só. de equilíbrio, inclusive de retorno financeiro. Se ele souber entender as oportunidades da vida, estudar as ideias, estudar as possibilidades, identificar o que a vida está oferecendo, ele terá um momento ímpar na vida. Mas ele vai precisar, inclusive, entender como ele lidou com o dinheiro no passado, como ele lidou com as relações no passado, como ele se aventurou em algumas coisas e que tomadas de decisões ele teve que puderam trazer algum tipo de prejuízo. Este não é o momento do sagitariano ter prejuízo, só se ele quiser. Capricórnio. O capricorniano, como ele é regido por Saturno, ele vai estar no domicílio dele, que significa eu estou na minha casa, eu estou em paz, eu estou confortavelmente olhando para o meu próprio espelho e identificando o que realmente é acessível, é equilibrado, é prudente e aquilo que é bom para mim. Não é uma postura egóica, não é uma postura de se sentir o poderoso chefão, não. Mas é se sentir seguro da própria maturidade, do próprio respeito por ele e pelos outros e, ao mesmo tempo, perceber que a vida está dando um tempo confortável para ele se sentir adequado a todas as coisas. Maravilha. Aquário. Aquariano tem sorte esse ano, porém ele precisa tomar consciência de que essa sorte não pode ser utilizada de maneira fútil, de maneira imprudente, de maneira imatura ou com impulsividade. Ele vai ter que pensar. Ele vai ter que se sentir confiante de que as armas que a vida dá para ele precisa se utilizar de forma correta. Então é um momento muito bom para o aquariano, se ele souber acolher as oportunidades. Olha que maravilha. E agora, para encerrar, o último signo do zodíaco, nossos queridos piscianos, peixes. O pisciano ele precisa principalmente revisar os últimos anos da vida dele e entender como é que ele lidou com o lado oculto, o lado complicado, o lado de emoções muito confusas, porque este é um ano em que a vida vai proporcionar melhores condições e a grande proposta para os piscianos abre mais a sua alma para coisas leves. Não leva tudo a ferro e fogo e nem tampouco se ache, eu vou usar um termo que todo mundo usa aí e a televisão é muito fácil. Não se sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido e ter confiança de que a grande ferramenta do pisciano é ser feliz agora, com aquilo que tem, e o resto é consequência. Olha só que maravilha, anotem essas dicas. Prazer ter você sempre com a gente. É claro, esses estudos, esse bate-papo que a gente faz sempre com ela é o que ela falou. São perspectivas, prognósticos, mas não depende só dos números. A gente também tem que fazer a nossa ação, não é, Leni? Sim, com certeza. E quando a gente faz a nossa parte, a gente contribui para que todas as outras pessoas tenham maior condição de se harmonizar, de se equilibrar, porque a grande proposta do ser humano é seja feliz e faça o outro feliz. Quando você tem essa convicção de que você está na vida para isso, tudo fica melhor.